No início, o bebê nasceu. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Deus. Ouça essas palavras. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Deus. E a palavra de Deus nasceu num bebê sem palavras. E quando Jesus olhava para a mãe Maria, ele já podia ver a cruz. E de igual forma, quando ele olhava para o rosto do pai José, a cruz também estava lá. A mãe Maria e o pai José seguraram o bebê próximo deles e mantiveram Jesus quentinho e deram tudo o que ele precisava para que ele pudesse crescer. E ele cresceu. Jesus se tornou um menino e aos 12 anos, ele, o pai José e a mãe Maria e toda a vila de Nazaré foram à grande cidade de Jerusalém para celebrar os dias sagrados da Páscoa. E quando as festividades haviam terminado, depois de muitos dias, voltavam todos da vila de Nazaré de volta para casa. Eles passaram pelos altos e grandes muros da cidade de Jerusalém e no meio do caminho, de repente, a mãe Maria e o pai José perceberam que Jesus não estava com eles. Eles pensavam que Jesus estava brincando com as crianças da vila, enquanto eles também estavam retornando para casa. Mas eles descobriram que não. E tão logo voltaram para Jerusalém para procurar por Jesus. E eles passaram pelas ruas escuras e estreitas da cidade, foram até o mercado onde eles haviam comprado comida, e no lugar onde haviam se hospedado por aqueles dias, mas Jesus não estava em nenhum desses lugares. Eles foram até no templo, onde haviam acontecido as celebrações da Páscoa, para ver se Jesus estava lá. E lá estava Jesus. Jesus estava entre os sacerdotes e os rabinos do templo. E quando Jesus falava, tanto os sacerdotes quanto os rabinos o ouviam, porque Jesus sabia tanto. E quando os sacerdotes e os rabinos falavam, Jesus também os ouvia, porque ele queria aprender mais. Quando Maria e José encontraram Jesus, eles olharam para ele e fizeram a pergunta que todo pai faz para o filho numa situação dessas, e que a gente geralmente tem dificuldades em responder. Eles perguntaram para Jesus: meu filho, por que você fez isso? E Jesus respondeu de uma forma muito estranha. Ele disse: por acaso vocês não sabiam que eu estaria aqui, na casa do meu pai? Maria e José não entenderam. Afinal de contas, eles moravam em Nazaré, onde o pai José tinha a sua carpintaria. Mesmo não entendendo, eles nunca mais esqueceram da resposta de Jesus. E mais tarde eles viriam a entender. Estando Jesus face a face com João, ele olhou
e disse: João, me batize. E João olhou para Jesus como se pela primeira vez. E de repente, parece que ele via quem de fato Jesus era. E ele disse: Você é o Messias, a quem nós temos aguardado há tanto tempo. Como posso eu te batizar? Você é quem deveria me batizar. E Jesus respondeu: Está escrito, João, que você viria antes de mim e prepararia o caminho. Me batize. Então Jesus afundou na escuridão e no caos das águas. E João o trouxe novamente para a luz do dia. E as pessoas que estavam lá naquele momento, algumas disseram ter visto uma pomba descer do céu e se aproximar de Jesus. Outras disseram ter ouvido uma voz dizendo: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois disso, Jesus atravessou o Rio Jordão em direção ao deserto, onde ele passaria cerca de 40 dias e 40 noites para descobrir mais sobre quem ele era e sobre o que ele iria fazer. No deserto, não há muito o que comer ou beber. Então, num certo dia, Jesus ouviu uma voz dizendo: Por que não transformas essas pedras em pão para que tenha algo para comer? E Jesus disse: Para ser um ser humano de verdade, é preciso aprender que necessitamos muito mais do que pão para viver. Então, de repente, ele foi transportado até o topo do templo de Jerusalém, no alto daquele grande templo. E essa mesma voz disse para ele: Por que não pedes para que Deus envie os seus anjos para te pegarem antes que tu caia naquelas pedras lá embaixo? E Jesus disse: Não podemos testar o nosso Deus. De repente, a mesma voz levou Jesus então para diante de todos os reinos da terra e disse: Se me seguires, tu serás rei de todos esses reinos. E Jesus disse: Eu serei um rei, mas não esse tipo de rei. E então a voz foi embora. E Jesus fez o seu caminho de volta pelo Rio Jordão para então começar o seu caminho, começar o seu trabalho. Mas o que seria o trabalho de Jesus? Qual era esse trabalho? O trabalho de Jesus consistia em se aproximar das pessoas. E ele se aproximava das pessoas
de quem ninguém queria se aproximar. Estão vendo esse homem? Jesus se aproximou desse homem cego. E ele está tão próximo que ele chega a tocar os olhos desse homem cego. E quando Jesus se aproximava das pessoas, elas mudavam. Elas passavam a ver coisas que elas não podiam ver antes. E passavam a fazer coisas que elas não podiam fazer antes. Elas ficavam boas. E Jesus contava muitas parábolas. E ele sabia que em algum momento ele teria que também se tornar uma parábola. E nisso ele precisou então ir a Jerusalém pela última vez. Em Jerusalém, quando Jesus chegou, a maior parte das pessoas pensaram então que o novo rei de Jerusalém estava chegando. Mas elas não tinham prestado atenção o suficiente. Jesus não estava chegando no cavalo branco ou sendo carregado por soldados. Ele entrou na cidade montado em um burrico, num jumentinho. E o jumentinho nem de Jesus era, ele tinha pego emprestado. Então as pessoas o receberam na cidade balançando galhos de palmeiras. E galhos de palmeiras representavam naquela época o símbolo dos reis. Jesus entrou na cidade de Jerusalém, então, num domingo. E aquele momento era muito importante, porque pessoas de muitos lugares diferentes, de muitas terras diferentes, vieram para Jerusalém justamente para celebrar o período da Páscoa. Na segunda, na terça e na quarta-feira, Jesus foi ao templo para ensinar. E ao final do dia, ele voltava então para o Monte das Oliveiras para descansar. E os 12 apóstolos também o seguiam. As pessoas que estavam em Jerusalém o observavam e cochichavam que lá do Monte das Oliveiras seria então o lugar de onde Deus enviaria anjos que formariam um exército que tomaria a cidade de Jerusalém e expulsaria os soldados romanos da cidade. Certo dia, Jesus ensinava no templo e ele disse: "Vocês estão vendo aquela velha senhora que vem lá? Ela vai colocar uma moedinha dentro da caixa de dinheiro. Vocês conseguem ouvir essa moedinha entrando pela caixa? Não. Porque é a menor moedinha que há dentro daquela caixa. Essa senhora está dando tudo que ela tem. Agora, vocês veem lá o homem rico trazendo tanto dinheiro que ele chega a precisar de ajuda para carregar todo o dinheiro que ele vai depositar na caixa de dinheiro do templo? É possível ouvir as moedas caindo dentro da caixa. E eu me pergunto,
quem será que está dando mais? O homem rico, que está dando parte do seu dinheiro? Ou a velha senhora, que está dando tudo o que tem? Alguns disseram que era o homem rico. Outros disseram que era a velha senhora, que estava dando tudo o que tinha. Os guardas do templo ouviam Jesus e diziam: essa quinta-feira nós o pegaremos. Mas naquela quinta-feira que se seguiu, eles não conseguiram encontrar Jesus. Jesus e os apóstolos se apressavam pelas ruas de Jerusalém até chegar a uma casa. Eles subiram pelas escadas daquela casa que tinha um segundo andar e lá chegaram a uma sala onde eles iriam ceiar juntos, eles iriam comer juntos. E após comerem e beberem tudo o que queriam, Jesus então olhou para eles, pegou o pão, partiu e disse: todas as vezes que vocês compartilharem desse pão, eu estarei lá com vocês. Então Jesus pegou um cálice de vinho e disse a eles: todas as vezes que vocês partilharem desse vinho, ou de um cálice de vinho como esse, em memória de mim, eu estarei lá com vocês. E os apóstolos não entenderam muito bem por que Jesus fazia aquilo, afinal de contas, Jesus estava lá com eles. Mas, mesmo não entendendo, eles não esqueceram do que Jesus disse. E mais tarde eles também entenderiam. Ao final, repentinamente, Judas saiu da reunião, da ceia que eles estavam. E os demais permaneceram, cantaram hinos e voltaram para o Monte das Oliveiras, porque Jesus queria orar. Ao final da oração de Jesus, ele se reuniu novamente com os apóstolos. E nisso, das sombras, Judas retornou e cumprimentou Jesus. Aquele era o sinal que os guardas do templo esperavam para poderem pegar Jesus. Do meio da escuridão e das sombras da noite, os guardas do templo saíram e pegaram Jesus. E nisso, todos assustados, os apóstolos também saíram pelo meio da escuridão e das sombras para se esconder. Aquela noite foi uma noite muito confusa. Na manhã de sexta-feira, Jesus foi levado para fora dos muros da cidade de Jerusalém e foi crucificado. De tarde, Jesus morreu. E o céu ficou escuro. E o corpo de Jesus foi levado para uma caverna. E lá ele ficaria enterrado, lá seria o túmulo dele. E como porta dessa caverna, uma grande pedra foi rolada e colocada para proteger o corpo de Jesus. O sábado
também foi um dia muito triste e tão silencioso que era possível ouvir a terra respirar. No domingo, as mulheres foram as corajosas e que se dispuseram a ir então até o túmulo de Jesus para lembrar, mesmo que fosse algo triste. E ao chegar no túmulo de Jesus, elas ficaram surpresas, porque alguém havia retirado a pedra do lugar. A pedra já não estava mais lá, protegendo o corpo. E também não havia mais corpo. Elas podiam sentir que algo estava diferente. Que mesmo que o corpo de Jesus não estivesse ali, Jesus estava lá com elas. Assim como Ele ainda está conosco. No pão e no vinho. E isso faz toda a diferença. E até as cores mudam. Mas espera, acho que há algo que a gente precisa mudar nessa história. Essa história tem início, meio e fim. Se a gente ficar só com esse fim, a história termina. Mas a história tem um fim que também é um início, também é um começo. Então, eu acho que a gente vai precisar fazer uma mudança nessa história. Agora sim. Essa história ainda continua. E eu me pergunto, o que vocês mais gostaram nessa história? Qual parte vocês acham que é mais importante? Qual parte dessa história é sobre vocês? Em que parte da história vocês estão? E será que há alguma parte que possa ser tirada dessa história? E ainda assim, nós temos tudo de que precisamos para entender esse mistério, para entender sobre o mistério dessa história?